É muito importante que para todo empresário, para toda pessoa que vai abrir uma empresa, ela entender as principais diferenças quando a gente fala de tributos, né? Por quê? Quando a gente fala de tributos, a gente tem uma dificuldade muito grande em separar o que é tributo, o que é imposto, o que é taxa, entre muitas outras coisas que pode acabar. Mas aqui nessa aula eu vou trazer para você conceituar o que é cada um deles, os tipos de tributos, os tipos de taxas, os tipos de impostos que vão estar sendo vinculados e podem ser vinculados à tua empresa, à tua vida, para que você possa também saber trabalhar com esses impostos, saber trabalhar com esses tributos e assim ter o máximo de acuracidade dentro da sua organização. Então, primeiro vamos conceitualizar o que é um tributo. Tributo, se a gente pega lá no Código Tributário Nacional, o CTN, no artigo 3, tá? No artigo 3, é colocado que tributo, eu vou colocar para você, de fato, o que é tributo, ele vai ser, tributo, vou colocar aqui em texto, ele é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir e não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá? Então, isso aqui, o que é tributo? Tributo vai ser isso aqui. Então, uma prestação pecuniária compulsória. E aí nós precisamos entender também que a gente tem alguns tipos de tributos. Então, tributos eu tenho como, quando a gente fala de tributo, eu vou ter o quê? Eu vou ter impostos, tá? Eu tenho taxas, também entram na categoria de tributos. Eu tenho, além de taxas, eu vou ter também as contribuições de melhoria. E eu tenho também a questão dos empréstimos compulsórios. Eu tenho as contribuições, vou colocar aqui, as contribuições especiais. Tá? Então, esses aqui são os tipos de tributo. Contribuições especiais. Então, é lógico dizer que todo imposto é um tributo, mas nem todo tributo é um imposto. A principal diferença que tu vai fazer e tu vai sair já entendendo disso agora. Então, todos os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, tá? Então, a gente tem essa triparticipação aí. Então, vamos pegar aqui agora e vamos destrinchar cada um dos tipos aqui de tributos, que você possa entender cada um deles, beleza? Primeiro de tudo, eu vou pegar os impostos, para a gente poder trabalhar quais são os impostos que a gente tem em vigor hoje aqui no Brasil. O primeiro imposto que nós temos é o ICMS, ou o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. ICMS é esse imposto aqui. Esse ICMS é um imposto muito conhecido, né? Quando a gente fala de impostos aí, muita gente lembra rapidamente do ICMS. Ele incide, então, sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, aí por conta da venda, dessa movimentação de mercadoria. Então, eu estou movendo mercadorias, eu estou pagando imposto sobre essa circulação de vendas e tudo mais. Então, praticamente tudo que a gente compra, a gente vai pagar o ICMS, porque ele é um imposto que ele vai estar sobre isso, tá? Então, o ICMS é o imposto aí dos impostos mais famosos. Outro imposto muito famoso que você deve conhecer muito bem é o IPVA, que é um imposto, ele significa imposto sobre a propriedade de veículos automotores, tá? Então, veículos automotores. Então, você tem um veículo automotor, você tem um carro, uma moto, um caminhão, você vai pagar o IPVA, que é porque você tem aquele veículo. Então, se você tem aquele veículo, você tem que pagar. Então, todo ano a gente paga, quem tem veículos, paga pelo IPVA. Por que é cobrado IPVA? Segundo o governo, na teoria, como a gente utiliza estradas, a gente danifica parte da pavimentação, que utiliza
automóveis, vai danificar parte da pavimentação, e esse imposto é para ajudar a custear a manutenção das vias e o tráfego para garantir a segurança e a movimentação de todos. Então, por isso a gente tem aí o IPVA. Outro imposto também muito conhecido e que tu vai saber muito sobre ele é o IPTU, tá? Que é um imposto sobre a propriedade territorial, propriedade, na verdade, propriedade predial, porque também quem tem prédios pagam, empresas pagam também, e territorial urbano. Novamente, né, você tem aí uma casa, você tem um prédio, vai pagar IPTU, porque o governo entende, poxa, a gente tem manutenção de iluminação pública, né, você faz lixo, você gera toda uma questão ali para a sociedade e você deve estar trabalhando para poder garantir para que todos tenham ali os mesmos direitos. Tá? Então a gente paga imposto sobre o nosso bem, sobre a nossa propriedade, praticamente sobre tudo. Nós temos aí o IR, que é o imposto de renda, né? Tanto pode ser, né, para pessoa física ou jurídica, aí eu coloco aqui, a gente tem o IRPF quando pessoa física, ou o IRPJ quando pessoa jurídica. Vou arrumar aqui o IRPF para imposto de pessoa física e o IRPJ imposto de pessoa jurídica. Ele vai incidir aí sobre o capital ou trabalho dos contribuintes, ou seja, sobre o rendimento, sobre o que a pessoa ganha. Então perceba que os impostos, né, quando a gente fala de imposto aí, ele é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. De qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, o imposto ele não está atrelado, e aqui eu coloco, não está atrelado a uma atividade do Estado. Ou seja, não é necessário uma contrapartida estatal para ser produzido um imposto. Tá? Então, o imposto ele não é necessário ter essa atividade, não está atrelado a isso. Tá? Então, a pessoa trabalhou, você não está prestando serviço para o Estado. O Estado não está fazendo nada para você, não vai pagar imposto sobre a sua renda. Porque, afinal de contas, tu está trabalhando, o governo não te atrapalha, mas ele também não te ajuda. Então, é lógico que tu pague. Então, essa é a lógica do governo. A gente tem também, né, outro imposto muito comum que tem, e você vai saber também, todos os impostos o brasileiro conhece, é o IOF, que é o imposto sobre operações financeiras. Então, empréstimos, cartão de crédito, né, você vai estar sempre pagando aí o IOF, que são esses impostos sobre operações financeiras. Ele vai incidir tanto sobre pessoa física quanto pessoas jurídicas que vão realizar operações de crédito, operações de câmbio, seguros, entre outros. E por fim, nós vamos ter o ISS, tá? O ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Tá? Então, aqui o ISS, Imposto sobre o Serviço. Então, o imposto, resumidamente, assim, o que a gente pode entender? Ele vai ser o tributo cobrado
sobre o patrimônio e sobre o trabalho. Tá? Então, quando você tem um trabalho, quando você tem um patrimônio, o governo vai cobrar parte disso de você. Depois nós temos as taxas, tá? A gente vai entender também aqui as taxas. Então, lá dentro do Código Tributário Nacional, as taxas podem ser definidas como um tributo que tem o fato gerador, o exercício regulador do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível. Então, quando a gente fala de taxas, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a contrapartida do Estado relativo a uma ação específica ou, né, uma ação de polícia. Vou colocar assim, ação de polícia. Então, está aqui, eu vou ter uma ação de polícia. Tipos de taxas que a gente tem. Então, eu vou ter o quê? Uma taxa, por exemplo, taxa de emissão de documentos. Um exemplo disso, o RG. Para tu emitir um RG, tu tem que pagar uma taxa. Vai ser um papel, pedaço de papel, eles vão cobrar. Então, eu tenho tanto a nível federal, nível municipal, nível estadual. Então, de acordo com aquilo que você quer, você vai estar pagando, né? Você vai estar pagando ali. Outro exemplo de taxa que a gente vai ter também aqui, quando a gente fala de taxas, eu vou ter a taxa de licenciamento anual de veículo. Todo ano você tem que pagar uma taxa para licenciar o seu veículo para ele poder andar. Se ele não andar, você vai ter que se virar para poder pagar a multa e tudo mais. E se for pego ali na polícia, você vai estar pagando. Então, essa taxa é cobrada para gerar anualmente um novo documento do veículo. Então, para você gerar um novo documento, você paga a taxa de licenciamento. A gente entra aqui também nas multas, né? Multas por conta do poder de polícia, então multas de trânsito, multas por N coisas, você vai pagar as multas, taxas de multas. E a gente tem aí também, aqui, a visão da taxa de registro de comércio. Então, taxa de registro de comércio. Todo ano eu preciso pagar uma taxa para o meu comércio poder estar rodando, para o meu comércio poder estar funcionando. Então, taxas. Eu tenho a contrapartida do Estado relativa a uma ação específica. Tá? Então, quando eu falo aqui de específica, então, por exemplo, aqui eu tenho uma ação específica de tirar um documento, ação específica ligada ao veículo, multa específica a alguma ação, taxa de registro de comércio, ou uma ação de polícia aí que possa estar acontecendo. Beleza? Depois, nós vamos ter a contribuição de melhoria. Né? Vou colocar aqui, contribuição de melhoria, outro tipo de tributo, contribuição de melhoria, que é um outro tipo de tributo que a gente vai ter. Então, quando a gente fala das contribuições, lá na CTN, né, no Código Tributário Nacional, então ele é um tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de que cada obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, ele é pouco utilizado, mas nós temos aí, né, como exemplo disso, né, quando a gente fala aqui, como exemplo disso, nós temos o CIP, né, que é a contribuição destinada à iluminação pública. Tá? Então, a gente paga isso dentro da conta de energia já. Opa, voltando aqui. Então, o que a contribuição de melhoria está ligada? Ela está ligada a obras de benfeitorias que vão valorizar o imóvel da pessoa, né, do indivíduo. Então, vamos supor que vamos fazer uma praça bem na frente da tua casa, né? Então, o que tu vai fazer, ela vai ter um gasto, mas isso vai valorizar o teu imóvel, porque vai ter uma praça na frente. Então, dentro da praça que a gente vai ter, nós vamos ter aí, de fato, a visão dentro dessa praça, você vai ter uma valorização
E aí é justo que você pague parte do custo que foi utilizado para poder ser pago, né, essa construção dessa praça. Depois nós vamos ter os empréstimos compulsórios. Então, os empréstimos compulsórios somente podem ser criados diante de situações específicas, como guerras ou iminência de uma calamidade pública, ou ainda quando há um investimento público de caráter relevante. E a aplicação desses recursos provenientes da sua arrecadação é vinculada à despesa correspondente que justificou a sua instituição. Então, ele quase não acontece, tá? E também as contribuições, né, especiais que vão acontecer ali quando se há, por exemplo, contribuições específicas para órgãos públicos, como, por exemplo, Senai, Sesc, Senac, Sebrae, por exemplo, mas aí elas são atribuídas somente a empresas de grande faturamento, que vão ter ali essas contribuições especiais. Quando a gente fala de empresas menores, quando a gente fala do cidadão comum, a gente está falando muito desses três primeiros aqui. Foi esses três que eu escolhi para você e que eu estratifiquei, né? Deixei eles bem detalhados para que você possa entender. Então, eu espero que você tenha entendido. Também espero que você tenha gostado dessa aula. Espero te ver numa próxima aula. Fique comigo e, como eu sempre digo, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!